Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E é muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tomé, da comunidade Canção Nova. Há 16 anos um membro consagrado, graças a Deus. Sou carioca, natural do Rio de Janeiro. Como a Judy Paula disse, eu sou casado com a Edilaine há 6 anos. Tenho uma filhinha de 4 anos que chama-se Isadora. E nós temos lutado para perseverar nos caminhos e na vontade de Deus ao longo desses anos, nessa comunidade que é linda e que traz um dom de Deus para todo o povo que aqui vem ou que nos acompanha. Não é bom demais ser Canção Nova? É bom, não é, ter a Canção Nova também na nossa casa? E eu quero começar dizendo nessa tarde, eu vou falar o tema da pregação, mas eu preciso dizer para você que a nossa caminhada com Deus, ela não é uma competição ou uma corrida de 100 metros. Ela não é uma corrida daquela que dá um tiro, a gente corre 100 metros, já chegou e já somos campeões. Ela é uma maratona. Ela vai se dando ao longo de um percurso bem longo. E vence quem consegue ter fôlego para chegar até o final. Então a primeira coisa que eu quero dizer é, hoje eu vou falar sobre a aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, até que chegou a aliança eterna, firmada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas em tudo isso, não adianta nada a gente conversar sobre aqueles que foram os antigos, ou falar do Antigo Testamento, pegar as passagens bíblicas, se isso não reflete nas nossas vidas. E eu desejo muito que essa tarde seja uma tarde de visita de Deus, de transformação, mas também de retomada. Já convido você a começar pensando o que você tem de propósitos ou de experiência com Deus que você precisa retomar. Bons propósitos que você abandonou, experiência com Deus que um dia te invadiu, te transformou e que depois ao longo desse percurso, dessa maratona, você foi deixando para trás. É tempo de retomada, é tempo quaresmal, é tempo de conversão. Então eu espero e desejo muito que tanto para mim como para você seja esse caminho, esse percurso de voltar para o Senhor, de retomar, ou melhor também, talvez, de iniciar bons propósitos, de retomar um caminho sério com Deus e talvez descobrir novos. O tema dessa pregação é retomando a aliança com o Senhor, e me foi pedido para partilhar sobre a experiência de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 17. Mas antes de Abraão, que é o nosso pai da fé, veio Noé, quando aconteceu aquele dilúvio. E ali eu quero dizer dos sinais da aliança que Deus faz com o seu povo, para que a gente possa perceber que existe todo um percurso que Deus faz com a gente. Assim como um dia Deus entrou na sua história, entrou na sua vida, e a graça de Deus nos invadiu, nos visitou, assim também aconteceu na história dos grandes homens de Deus, dos grandes profetas, e aqui eu quero caminhar junto com você em tudo isso. Antes de pegar a palavra e partilhar com você, eu quero dizer que você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, seja pela rádio, pela internet, seja pela TV, aqueles que disseram que iam estar acompanhando, meus irmãos de comunidade, já fica aqui um grande abraço, meu carinho por vocês, obrigado por estarmos juntos, meus irmãos do Ministério de Música. E assim, um dia, Deus viu a humanidade e selou com Noé uma aliança. Essa aliança foi feita com um sinal. Vocês sabem qual é o sinal que foi deixado com Noé? Vocês sabem? Foi um arco-íris. Beleza, perfeito, isso. A gente vai percebendo que Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele deixa algum sinal concreto. E com Noé, que foi a primeira aliança que foi feita, Deus deixou lá em Gênesis 6, ainda no comecinho da Bíblia, a gente encontra essa aliança feita com Noé, que foi marcada por um arco-íris. Depois, quando a gente vai caminhando um pouco mais para frente, ali em Gênesis capítulo 17, Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança é feita a partir da circuncisão. Eu quero pegar para você entender e partilhar com você sobre essa palavra, porque a aliança selada lá no Antigo Testamento, e é essa que também os judeus, eles seguem, eles perseguem, eles perseveram a partir da aliança com Abraão, a partir da aliança com Moisés.
Então eu vou falar primeiro dos sinais e aí a gente partilha essa palavra. Primeiro sinal de Noé, o arco-íris. Sinal de Abraão, então, a circuncisão. Eu vou explicar para vocês a partir da palavra o que é a circuncisão. Depois, com Moisés, a aliança é feita com as tábuas da lei, com as leis. Moisés, que tem aquela oportunidade de ver Deus face a face, de se encontrar com Deus. Quando Moisés sobe aquele monte Sinai, ali Deus revela para ele as leis. E a partir de Moisés, depois sim, segue a Arca da Aliança. Então, se a gente vai falar da aliança, a gente vai saber que existe uma Arca da Aliança, e quem levava ela era o rei Saul, o rei Davi. Josué levou também logo depois de Moisés. Perceba que quando a gente vai voltando lá no percurso da história da nossa salvação, nós temos uma raiz, nós temos uma história. E aqui eu quero convidar você a também perceber na sua história onde estão as marcas da visita de Deus. Porque de nada vale se a gente mergulhar aqui na história da nossa salvação, que perpassa o Antigo, até chegar no Novo Testamento, até Jesus Cristo, que é a última aliança e a eterna aliança. Mas que aliança foi feita entre você e Deus? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que até mesmo para que nós recebamos a graça de Deus, ou que nós a desejemos, como nós estávamos cantando aqui, ministrando com o Ministério de Música, Canção Nova, junto com a Juliana de Paula, até mesmo para que nós desejemos a graça de Deus, já foi nos concedida uma graça. Ou seja, o que quer dizer isso que o Catecismo nos traz? Que Deus de fato escolheu você que me acompanha, Deus de fato escolheu você que parou e sintonizou aqui na Canção Nova, Deus de fato escolheu você que está aqui nesse rincão do meu Senhor para essa tarde de quinta-feira de adoração na presença de Deus. Mas é importante a gente ficar alerta e atentos a isso. Não basta ser escolhido. A partir do momento que nós somos escolhidos, somos eleitos, existe uma responsabilidade e um convite. Abraão entendeu isso e aqui Deus sela com ele. Gênesis capítulo 17, eu vou pegar a partir do versículo 1, porque me foi direcionado justamente para partilhar dessa aliança também a partir de Abraão. Então em Gênesis capítulo 1 diz assim: Abraão tinha 99 anos. Quantos anos tinha Abraão? Abraão, não era nem Abraão ainda. Abraão tinha... Isso, porque agora depois do almoço, gente, a gente já fica um pouco cansado, e aí é até perigoso quando a gente fala assim: feche seus olhos na presença de Deus, vamos nos entregar ao Senhor. Aí você vai se entregando o Senhor, e aí já foi. Abraão tinha quantos anos? Quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha o que Deus disse: eu sou o Deus. Quantos anos você tem? Fala baixo, não precisa, porque você ainda não chegou nos 99. Inclusive na minha família eu tenho alegria, nós celebramos aí no fim de semana passado, minha avó completou 92 anos, está lúcida, está bem, graças a Deus. Dona Glória, lá no Rio de Janeiro, um abraço para minha família, para minha avó. Será que ela chega no 99? Ela quer chegar, ela disse que está muito jovem ainda. Mas Abraão, com 99 anos, presta atenção no que aconteceu com ele. Deus apareceu e lhe disse: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Quero estabelecer contigo minha aliança e multiplicar sobremaneira a tua descendência. Eu estou lendo na tradução da Bíblia da CNBB. Então, quem trouxe a Bíblia, por favor, levanta a mão aqui. Quem trouxe a Bíblia? Vixe, rapaz. Olha, gente, para você que nos acompanha de casa, não está muito cheio o rincão não, até está bem vazio, mas numa quinta-feira, muita gente trabalhando ainda, mas não tem problema. Quem quer sair daqui, aliás, quem trouxe a Bíblia mais uma vez, levanta a mão para eu ver. Legal. Quem quer ganhar uma Bíblia, levanta a mão agora. Uma Bíblia na cabeça, para você se converter e pegar uma ali na loja da Canção Nova, ou então trazer a sua, tá bom? Tô brincando. É que daqui de cima a gente mira melhor, mas eu não vou tacar em ninguém não, graças a Deus. A Bíblia é para ser conhecida, é para ser rezada, é para que a gente viva essa experiência íntima com ela. Por isso que eu estou brincando com vocês. Mas Abraão, que teve essa experiência com Deus, Deus disse para ele: quero estabelecer contigo minha aliança e multiplicar sobremaneira a tua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações.
Gente, imagina isso aqui, meu Deus do céu. Um homem de 99 anos, ele tinha uma esposa que era estéril, ele não tinha nenhum filho até essa idade, e Deus visita-o e diz assim: farei de ti o pai de uma multidão de nações, eu te tornarei extremamente fecundo. Nossa. De ti farei nações e terás reis como descendentes. Estabeleço minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja Deus para ti e para teus descendentes. A terra em que vives como estrangeiro, toda a terra de Canaã, eu a darei como uma propriedade perpétua a ti e a teus descendentes. Eu serei o Deus deles. Eu vou seguir aqui lendo ainda, mas eu queria questionar você: o que você deixou de morrer dos sonhos que Deus plantou no seu coração até a idade que você chegou? Tem muita gente que diz: poxa, já estou tão velho. Eu, por exemplo, estou com 35 anos. Graças a Deus, espero ter muita juventude ainda. Já estou há 16 na Canção Nova, fiz 19 anos, entrei aqui e tenho dedicado a minha juventude, a minha vida à evangelização. Mas quanto tempo você tem de vida ainda, e o que te resta, e o que Deus confia a você, para que você diga: poxa, até aqui eu já não consigo mais, eu já sou tão limitado até aqui. Será que Deus tem planos para mim? Será que Deus tem projetos além dos que eu já construí até aqui? Tem muitos. Eu não sei a idade que você chegou, eu não sei o que você já realizou daquilo que Deus tinha como promessa e propósito para a sua vida, mas é muito cedo para dizer que você já chegou onde Deus queria que você chegasse. Lembra que eu comecei dizendo que a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Ele não é corrida de 100 metros, porque 100 metros a gente chega rapidinho, dá o tiro e já cheguei e pronto. Mas nós somos convidados a viver uma maratona, e a maratona ela é demorada, e a maratona ela dá uma volta, e ela sua, e ela cansa, e a maratona a gente lê a palavra, a gente pega o texto, a gente reza o texto, a gente vai lá na adoração, a gente se ajoelha, a gente reza ao Senhor, e parece que a gente ainda falta tanto para chegar, e de fato falta. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vai ser essa caminhada de busca, de perseverança, de relacionamento com esse Deus que tem um selo e uma aliança comigo e com você, assim como Ele fez com aquele homem, Abrão, que tinha 99 anos, e hoje Ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. Versículo 9 desse capítulo 17 de Gênesis: Deus disse a Abraão: de tua parte guardarás a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Olha, aí aqui começa a parte onde Deus marca, onde Ele revela como será a aliança com Abraão. Todo varão entre vós deverá ser circuncidado. Circuncidareis a carne do prepúcio, esse será o sinal da aliança entre mim e vós. No 8º dia do nascimento, serão circuncidados todos os meninos de cada geração, mesmo os filhos dos escravos, nascidos em casa ou comprados de algum estrangeiro e que não fazem parte de tua descendência. Seja circuncidado tanto o escravo nascido em casa como o comprado a dinheiro. Assim trareis em vossa carne o sinal da minha aliança para sempre. O incircunciso, porém, aquele que não circuncidar a carne de seu prepúcio, será eliminado do povo, porque violou a minha aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso, está bem melhor. Então vamos relembrar agora. A aliança que aconteceu com Noé foi marcada pelo arco-íris. Inclusive, deturparam até mesmo a imagem do arco-íris de forma... não sei nem revelar a palavra agora, mas usam hoje como um símbolo, aquele símbolo que era o primeiro da aliança de Deus com o seu povo. Hoje é um símbolo totalmente controverso, não tem nada a ver com Deus, ou com aquilo que Deus sonhou para a humanidade, para o homem e para a mulher, o símbolo do arco-íris hoje, infelizmente, mas ele traz em si o arco-íris. É a marca da aliança de Deus com Noé. Depois com Abraão a circuncisão. Depois com Moisés as leis. Inclusive, quero partilhar com você que
os mandamentos dos judeus, Moisés que veio e trouxe as tábuas da lei, são 613. Quantos são os mandamentos dos católicos? Vamos lembrar agora quantos são? Oi, gente? Ai, que susto, pensei que vocês não tinham feito catequese. 10 mandamentos. Eu nem vou perguntar agora todos os 10 para você, porque pode ser que você não se recorde. Mas é muito importante a gente perceber o quanto a gente tem de intimidade com Deus e em que ponto nós estamos na nossa caminhada cristã, católica, a ponto de talvez nós nem nos recordarmos dos 10 mandamentos. Em especial nesse tempo de quaresma, tempo de volta, a gente pode estudar um pouquinho mais, a gente pode reler, a gente pode entender novamente que caminho é esse com Deus. Para você ter uma ideia, os 613 mandamentos dos judeus, 365 são negativos, ou seja, ao longo de um ano inteiro, 365 dias nós temos no ano, eles dizem, hoje eu não posso caminhar, hoje eu não posso trabalhar, hoje eu não posso, enfim, são 365 mandamentos negativos e 248 positivos, ou seja, hoje faça isso, amanhã faça aquilo. Então, eles são cercados por esses mandamentos, buscam viver com rigor aqueles que são ortodoxos ou ultra-ortodoxos. E eu tive a grande oportunidade, o privilégio de conhecer um pouco dessa realidade, porque eu morei lá na Terra Santa, morei lá em Israel. E morando lá eu quis entender esse conflito que acontece entre árabes e judeus. Os árabes são esses que são cristãos ou são muçulmanos. E os judeus, já diz, por natureza, qual é a sua fé, a sua crença. E lá em Israel, morei lá 2 anos e meio, de janeiro de 2007 até o meio de julho de 2009. Foi uma experiência transformadora na minha vida. E ali eu fui entendendo o que acontecia aqui, aquilo que começou aqui em Abraão, porque quando a gente vai lendo a história da salvação aqui, a partir do início, a gente percebe, a gente conhece que Abraão, como ele tinha uma esposa que era estéril, que era Sara, ele tem um relacionamento com Agar, que era escrava, e de Agar nasce Ismael, e de Abraão e Sara nasce Isaque, o filho da promessa. E a partir daí começa essa grande descendência que Deus prometeu a Abraão. Pela linhagem de Ismael são os árabes, pela linhagem de Isaque são os judeus. E aí eu olhava para aquela terra e morando ali, querendo entender esse conflito de fé e conflito de terra, eu falei, meu Deus, por que existe tanto conflito assim? Por que essa terra, se todo mundo é filho de Abraão, se os dois são filhos de Abraão e são descendentes, estão na mesma terra, quem tem mais direito àquela terra? Árabes ou judeus? Qual é a sua opinião? Oi? Vai, fala com firmeza, fala com coragem. Os dois, é a mesma coisa. Por exemplo, você tem 2 filhos, quem tem mais direito depois que você morre a herança? Os 2. Então, da mesma forma, aquela terra cheia de conflitos, cheia dessas realidades, ela também porta todo esse universo que às vezes é conturbado e muito difícil de entender, mas os dois têm direito àquela terra. Agora eu quero perguntar para mim e para você, diante dessa aliança que Deus instituiu com você, com a sua história, lembrando das marcas lá, que dia você se encontrou com Deus, em que momento Ele te visitou, em que momento Ele te quis para Ele, em que momento você entendeu que essa graça que eu citei ali do Catecismo da Igreja Católica foi derramada sobre a sua vida e você entendeu que você era uma pertença desse Deus, de que Ele tinha te escolhido, de que Ele tinha te separado. Em que momento você entendeu isso e você começou a dar esses passos em direção ao que Deus tem para a sua vida? Abraão foi convidado pelo Senhor a uma aliança e a partir dele começou toda uma geração. O que você tem gerado para o mundo? Que marca nós temos deixado na história? E quando eu falo de aliança, se essa aliança não é feita no pessoal, se ela não é comigo. Eu um dia estava lá no Rio de Janeiro, com 13 anos eu fiz um encontro da Evangelização 2000, chamado FIGE, Formação Integral do Jovem. Nesse encontro, chegou ao final do encontro ali, a maioria dos jovens, dos adolescentes, tinham cerca de 15, 16 anos. E no final do encontro foi feita uma pergunta. E aí você? O que você quer fazer do seu futuro? O que você quer fazer quando crescer? Eu com 13 anos, sem entender muito o que eu ia dizer ou que resposta era aquela que eu estava dando, eu só disse assim, eu quero fazer algo que seja só servir a Deus.
mas eu não quero ser padre. Eu falei, com 13 anos. E ali minha irmã também estava ali, tinha 14, disse que queria ser médica, um outro disse que queria ser engenheiro, o outro disse que queria ser dentista. Minha irmã hoje, graças a Deus, é médica. Outras pessoas que estavam ali e disseram do seu futuro, vieram a realizar aquilo que elas tinham dito ali na adolescência ainda. E eu também. Porque eu entendi ali naquele meu encontro pessoal com Jesus, naquele momento onde eu comecei a viver uma experiência com esse espírito de amor que a gente cantava, ali eu entendi que Deus tinha uma vocação, que Ele tinha um chamado para mim. E eu quis, com toda a minha juventude, com toda a minha força, corresponder a isso. Agora eu pergunto para você, o quanto você tem correspondido ao que Deus te instituiu? Ou será que você já entendeu o que Deus quer de você, o que Ele tem para você? Porque esse Deus, Ele faz uma aliança, não é só com Noé, não é só com Moisés, não é só com Abraão, não é só com Davi, não foi só com Josué, não foi só com os grandes homens do Antigo Testamento, não foi só com aqueles discípulos que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele ajuntou, aqueles que caminhavam com Ele. Essa aliança, essa retomada de uma aliança, Deus quer realizar comigo e com você. O que a gente precisa retomar? E aqui a gente pensa, quando eu comecei dizendo para você, olha, a experiência com Deus é a nossa caminhada com Ele, quer ver como você vai se identificar com isso agora? É igual mais ou menos àquela atividade física. Quem já disse que ia começar uma atividade física, musculação, corrida, alguma coisa na sua vida em algum momento? Levanta a mão, por favor. Beleza. Conseguiu começar? Quem conseguiu começar? Levanta a mão. Show, todo mundo. Quem conseguiu continuar? Mantenha a mão no alto. Vixe. Começar é uma beleza, gente. Ah, mãe, olha, eu vou começar uma dieta agora. Olha, eu olhei um negócio agora low carb. Eu olhei um negócio agora, pesquisei aqui uma alimentação saudável. Olha, agora eu vou caminhar por aqui e eu já arrumei uma parceira para caminhar comigo, ou para correr comigo. Ou então, a gente começa com uma beleza. Agora, continuar, perseverar. Por isso que eu disse que a caminhada com Deus é uma maratona. Não é coisa de 100 metros, é coisa de quilômetros. E vence quem chega ao final. Paulo já diz isso, que nós corremos, é uma corrida de atleta, para que nós cheguemos a conquistar a coroa incorruptível, a nossa salvação. E o interessante é que quando a gente olha e perpassa a história da nossa salvação, a gente vê os grandes homens, os grandes profetas, e eles todos, em algum momento, eles acabaram traindo aquilo que era a aliança de Deus com eles. Pensa em você. Será que você já traiu a aliança de Deus com você? Já precisou se confessar? Todos nós começamos bons propósitos, todos nós começamos, é igual que a gente, olha, agora eu vou fazer a quaresma de São Miguel, 40 dias com São Miguel Arcanjo, a gente começa com uma beleza. Ou então a gente já está na quaresma, olha, agora esse propósito eu não vou comer carne, ou então eu vou frear a minha língua, ou então a gente começa uma beleza, daqui a pouco vai passando, agora que já está no fim da quaresma, a gente olha para trás e fala, vixe, até que passou rápido, mas o quanto a gente de fato conseguiu ser fiel. E é sempre essa luta de retomada, é sempre esse caminho. Na minha vocação, vou dizer agora, eu como membro da Canção Nova há 16 anos, eu tenho um compromisso de ir para a missa todos os dias. E aqui eu vou confessar publicamente um pecado meu. Eu não consegui ao longo desses 16 anos ir para a missa todos os dias. É um compromisso que a gente tem na Canção Nova, de rezar o terço, de ler a palavra, de ir para a missa todo dia. Mas eu, na minha fraqueza, na minha humanidade, eu não consegui ir todos os dias. Mas a todo dia eu escolho, todo dia eu quero, e se todo dia eu retomo, se todo dia, ou melhor, se depois daqueles dias que eu fiquei sem realizar, ou sem conseguir ser fiel, não tem problema, talvez você diga, eu tinha feito um propósito de não tomar refrigerante, vou dizer um exemplo bem simples, mas Tiago, eu não fui fiel até aqui, hoje é dia 15, daqui a pouco a Semana Santa já vai entrar aí, já estamos na 4ª semana da quaresma, só tem semana que vem, depois já chega a outra Semana Santa, e aí eu não consegui ser fiel até aqui, então larguei de mão, agora eu vou tomar tudo mesmo, ou então eu vou comer toda a carne mesmo, ou então eu vou comer todo o doce mesmo. Não, se você não conseguiu ser fiel até aqui, retome. A retomada da aliança é isso. Nós somos tão finitos, tão limitados,
E aqui, se eu não fizer uma pregação e uma partilha com vocês no concreto, se eu ficar só falando da palavra de Deus, é legal ter esse conhecimento, passar para vocês esse conhecimento, essa experiência, mas se ele não transborda na nossa vida, então fica só um conhecimento talvez de teologia, de uma escola, mas você não veio para a Canção Nova, você não está me acompanhando agora para que você não tenha uma transformação de vida, porque o que Deus me incomodava enquanto eu rezava e preparava essa pregação, é para que de fato houvesse um transbordamento dessa experiência de um Deus que nos salvou e que trilhou e fez uma aliança eterna. E aqui eu quero falar agora de Jesus Cristo, porque essa retomada da aliança, ela não é sustentada só pelas nossas forças. Ô Júlio, dá um se aí, a gente vai fazer, diga minha alma, tá? Ela não é só pelas nossas forças, porque a nossa força é fraca. Ela precisa daquele que veio, e em Hebreus, eu quero pegar esse trecho da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 8, Deus fala de uma aliança que é firmada com Cristo Jesus. Ele que é o mediador, e a palavra diz exatamente isso. Ele é mediador de uma aliança bem melhor. Olha que maravilhosa essa palavra. É tão bom estudar a palavra de Deus. Tem um santo da igreja que é Santo Isidoro, que diz assim: quando nós rezamos, quando eu paro para rezar, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, é Deus quem fala comigo. Talvez você já tenha dito na sua caminhada: poxa, Thiago, eu não consigo ouvir a Deus, não consigo entender Deus. Tem tanta gente que revela curas, milagres, revela as coisas na oração, mas eu não tenho nada disso. Seja íntimo da palavra, se aproxime dela, e aqui talvez você descubra os grandes dons que Deus tem a seu respeito. Sabe por quê? Na vida espiritual e na caminhada com Deus, se a gente não avança, a gente regride. E como eu estou falando de retomada, o quanto você já regrediu? Talvez você já tenha chegado numa experiência profunda com Deus, você já tenha avançado tanto, mas chegou um ponto onde você estacionou. Você não conseguiu mais. Nós que somos consagrados à Canção Nova agora, você meu irmão de comunidade que me acompanha, talvez você tenha arrefecido, ou tenha esfriado na sua experiência de oração, ou tenha entrado num deserto, aí como os santos entraram. A própria Madre Teresa de Calcutá, uma mulher profundamente da caridade, uma mulher profundamente do amor aos pobres, Madre Santa Teresa de Calcutá, né? Ela viveu cerca de 30 anos de aridez espiritual, onde ela não conseguia ouvir o Senhor, ela não conseguia entender o que o Senhor falava, ou queria falar para ela, mas ainda assim ela permaneceu, ela perseverou nessa maratona. Ela não cansou de correr, ela não cansou de se gastar, ela entendeu que não era uma corrida de 100 metros, não era só um tirinho, eu vou cuidar de um doente e acabou a minha missão. Não, era cuidar de todos os doentes, era cuidar de todos aqueles com os quais ela se aproximavam, com quem ela se encontrava. De que forma a gente tem vivido a nossa vida? Só para a gente? Só do nosso jeito? Como se não houvesse uma aliança? Hoje eu estou afim de ir para a missa. Hoje é domingo. Nossa, hoje eu acordei de bom humor. Hoje eu vou para a missa. Hoje eu recebi uma visita. Tiago, olha Senhor, né? O Senhor é o Deus da providência, o Senhor mandou essa visita, então eu não vou poder ir te visitar, porque eu recebi uma outra visita. Ou então, poxa, hoje eu dei uma preguiça, eu vou sair mais tarde. Hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu acordei, meu temperamento, eu estou irritado, eu estou nervoso, hoje eu não vou rezar. É o contrário. A experiência da aliança é essa de quem é sustentado, em especial nesses momentos de fraqueza. Em especial nesses momentos onde a gente não tem forças, onde a gente não tem mais fé. Talvez você tenha vivido experiências difíceis, duras, de perdas, de sofrimentos, e ali você possa dizer: perdi as esperanças. Eu comecei narrando, falando de Abraão, um homem de 99 anos que entendeu e seguiu os sonhos de Deus. Que idade você tem mesmo? Não precisa me revelar. Será que os sonhos de Deus não podem se concretizar na sua vida? Será que essa aliança que Deus espera, dessa maratona que a gente precisa correr, de perseverança, a gente olha para a Canção Nova hoje e é cada vez mais desafiador conjugar o verbo
permanecer, perseverar. E é esse o convite. Por exemplo, ergue só o seu braço direito aqui junto comigo agora. Braço direito, isso. Mantenha aí no alto. Não, dá para ser melhor. Tem gente que tá só meia boca assim, ó, só assim, não. Vai, braço direito, isso. Mantenha aí, sustenta. Isso. Até o fim, depois do texto da misericórdia, eu vou deixar vocês abaixarem. Fica aí, ainda são 2,5 agora. Fica aí. Mantém. Ó, eu vou cantar esse refrão, você mantém a sua mão direita, tá? O refrão é assim, ó. A minha esperança é o Senhor, a minha segurança. Tiaguinho, ajuda aí. É o Senhor, a minha força. A minha força é o Senhor Jesus. Mantém o braço, Jesus. Mantém, não baixa não. A minha esperança, mantém o braço aí, é o Senhor, a minha segurança. Não balança não, que balançando fica mais fácil. Mantém reto, paradinho. A minha força é o Senhor Jesus, 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 Jesus. Segura aí o braço ainda que eu vou ler a palavra, ó. Hebreus capítulo 8, eu tô olhando vocês, tá? Eu tô olhando pra Bíblia, mas tô olhando pra frente. Tem alguém cansando aí? Tem? Ó, tem gente apoiando com o outro braço, isso, mantém, olha. Agora, porém, versículo 6, tá? Cristo recebeu um ministério superior. Ele é um mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Pois se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria substituí-la por uma segunda. Percebe que aqui a palavra de Deus nos revela. Já cansou? Quem já cansou fala eu? Já cansou? Então fica em pé, mantém o braço lá em cima. Pode ficar em pé, sério, vou ajudar vocês. Fica em pé com o braço erguido, direito ainda, isso. Mantenha ainda, não baixa não, tô vendo que teve gente que baixou. Tá vendo como é difícil manter? Tem alguém perto de você agora? Tem? Então apoia um pouquinho nele aí agora, do lado, vai. Apoia, pode apoiar, isso. Se não tiver, vai juntando aí, pede ajuda, apoia um pouquinho aí do lado, isso. Ficou do lado errado, né? Teve gente que ficou sozinha assim, ó, ficou só. Eu estou fazendo isso para dizer que essa aliança que o próprio Cristo Jesus veio instituir entre nós é uma aliança de comunhão, onde a gente pode contar com os outros. Vem cá, Jimmy, chega aqui junto comigo. Onde a gente pode contar com quem a gente tem do lado. Onde Deus nos quis uma comunidade, uns irmãos na fé, sustentados por esse Cristo mediador. Apoia aqui, Jimmy, peraí que eu vou apoiar. Agora quem precisar inverte o braço para você não cansar muito o outro. Pode apoiar no irmão aí, abraçar ele. Fica pertinho, eu sei que tá quente, mas fica pertinho de quem Deus te deu aí para compartilhar agora essa fé numa aliança que Cristo instituiu entre nós. Percebe que essa aliança foi feita com você pessoalmente, mas para ser partilhada com outros irmãos, para ser sustentada junto com outras pessoas. Foi para isso que um dia eu vim para a Canção Nova, o Jimmy veio para a Canção Nova, que você veio para a igreja. Sabe por quê, gente? Se fosse só para você servir a Deus sozinho, você não precisava ter uma igreja. Você podia estar a ovelha desgarrada andando por aí. Mas porque você precisava viver comunhão e uma fé de um Deus que é trindade. Se até Deus quis ser comunidade, nós também. A maior sabedoria que existe e aquilo que Deus quis fazer, a forma como Deus pensou para nós, era assim, em unidade. E aqui eu aproveito junto com o Jimmy, junto com você, para nessa aliança que Deus quer retomar comigo e com você, que começa pessoal, o chamado é pessoal, mas depois ele é compartilhado, ele é entre irmãos, ele é dividido, ele é sustentado junto. E aí quando um vai perdendo a esperança, vai fraquejando, pô, Jimmy, tá difícil, ó, tô olhando pra Canção Nova, hoje tá difícil, me ajuda aí, irmão. E a gente vai partilhar uns com os outros. Hoje de manhã eu fiz essa experiência, fui lá no Diácono Nelson Correia, e aí fui, diácono, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos partilhar.
E assim a gente vai tendo essa oportunidade de contar com os outros, porque a gente precisa correr uma maratona que é longa. E aí às vezes o outro vem, olha, peraí, toma aqui, Thiago, toma aqui, Jimmy, toma uma aguinha aqui só para dar um respiro, né? Enquanto o outro vai correndo junto, isso, aí ó, a gente pode ser suporte uns para os outros. E é assim que Deus vai realizando essa obra de salvação. Por isso que Deus chamou 12, por isso que Jesus escolheu outros, por isso que Jesus nos reuniu, por isso que nós somos esse povo de fé da Igreja Católica, da Canção Nova. Você está aqui. Essa comunidade precisa transbordar uma experiência assim de unidade, de irmãos. Deus quis uma aliança assim, foi assim que Ele sonhou a Canção Nova. Foi assim, tocando junto, cantando junto, partilhando a palavra, partilhando os nossos dons. Olha aí, dá uma olhadinha para quem está perto de você aí do seu lado. Talvez você conheça essa pessoa, talvez não, mas essa pessoa, ela é repleta de dons para o serviço a Deus. E assim a gente vai complementando um com o outro, a gente vai complementando o dom do outro, a gente vai fazendo essa comunidade. Foi assim que Deus quis, foi assim que Deus sonhou. Agora, junto com seu irmão, quero convidar você a cantar esse refrão. Quero convidar você a viver esse momento de oração. Quero convidar você a mergulhar e a retomar de fato essa aliança com Deus. Essa aliança que Deus selou com Noé, que Deus selou com Abraão, que Deus selou com Moisés, que Deus selou com Josué, que Deus selou com Davi, que Deus selou com... Como é seu nome? Jimmy. Como é seu nome mesmo? Jimmy. Deus selou uma aliança com você. E se até aqui você não tem entendido isso, se até aqui você não conseguiu viver e perseverar nessa aliança que Deus sela na tarde de hoje comigo e com você, então que nós entendamos e possamos dar grandes passos. Pode dar aqui, Diego. E a gente possa caminhar, e a gente possa perseverar nessa maratona. Eu não sei se esses dias eu estava correndo ali, lá a gente mora no Vale do Sol, eu estava correndo e tem um irmão, o Alexandre Oliveira, da comunidade. Ele estava ali no passinho dele, andando. Aí eu passei igual um tufão, né? Passei correndo, treinando também para ajudar na voz, treinando também para extravasar. E aí na corrida ali, o Alexandre falou: caramba, pô, te vi passando, me deu até um ânimo, agora eu vou até mais rápido. Às vezes é assim, a gente precisa só ver o outro passando pra gente seguir. É isso que é uma aliança, é isso que é uma realidade de comunidade. Quando eu vejo o Jimmy crescendo aí, famílias em pé, CD oracional, e assim vai, nossa, meu irmão está indo longe, ele está avançando, preciso ir junto, preciso mergulhar nessa oração, nessa intimidade com Deus. Ergue o braço de quem está aí do seu lado, vamos cantar junto esse refrão, e a gente mergulha nesse momento de oração, nessa experiência de uma aliança com Deus que nós retomamos. Que o Senhor revigore as nossas forças, que Ele nos encha de esperança, que Ele nos sustente na nossa caminhada, que Ele nos sustente nessa aliança selada. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa segurança. Cantemos: a minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor, segurança, minha segurança é o Senhor, a minha força é o Senhor Jesus, Jesus. Cante o nome dele, Jesus. Aliança eterna, minha esperança. A minha esperança é o Senhor, a minha segurança é o Senhor, a minha força é o Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Cante junto com o irmão, quero ouvir você, vai. A minha esperança é o Senhor, segurança, minha segurança é o Senhor, a minha força é o Senhor, é o Senhor. Cante o nome dele, Jesus. Cante o nome dele, Jesus.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.